pessoas! Bom dia! Como que vocês estão? Que prazer enorme estar aqui com vocês, falar um pouquinho mais sobre a casa, sobre as nossas ações, o que compõe, a história. Passaram bem a semana? Como vocês estão? Ai, como é bom iniciar mais uma semana aqui com vocês, né? Muito bem. Pessoas, para vocês que ainda não me conhecem, que chegaram agora, meu nome é Mayra Prieto, sou designer de interiores e organizadora residencial. Faço esse serviço já há um bom tempo e aqui no Instagram eu tô fazendo esse movimento que é um processo de conscientização de tudo que a gente faz em casa. Aqui no Clube da Casa vocês vão sempre estar informados de muitas coisas que a gente não ouve, né? Não aprende na escola, no dia a dia. E quanto mais pessoas eu puder levar essas informações, para mim o meu peito vai ficar bem cheio de alegria, viu? Bom, eu tive já tratando com vocês alguns assuntos, por exemplo, consumismo, apego, né? A história da casa no geral, a mudança, como seriam as nossas mudanças, né? E hoje eu quero falar de um outro assunto que é bem legal, né? Eu tive contato faz pouco tempo e foi bem desafiador, né? E eu tenho certeza que para vocês é um bicho de 7 cabeças aí o nome. O assunto é minimalismo, isso mesmo. Nossa, hoje ela vai vir falando que eu tenho que doar tudo. Não vai precisar doar tudo, viu? Vai precisar de um cafezinho. Vocês trouxeram o cafezinho? Bate-papo sempre melhor com café, né? Vai bem melhor, com certeza. Então, a gente precisa fazer algumas reflexões, né? De como a gente vive, de como a gente é perturbado aí pela mídia, enfim, pra gente sempre ter o mais, que o mais ele é significado de posses, de riqueza e de status, né? E aí vem uns doidos aí falar de minimalismo. Ai, caramba! E hoje eu vou desmistificar um pouco para vocês sobre o assunto e fazer com que vocês tenham mais consciência, né? Uma consciência de vida plena e mais harmonia no dia a dia, tá? E aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre todos esses assuntos que eu tô conversando aqui, eu tenho lá no link da bio um grupo de WhatsApp. Esse grupo é o Clube da Casa, né? Quem quiser participar, quem quiser tirar dúvidas, tá? E me mandar aí algumas mensagens, se eu tô indo bem, se eu não tô. Pode deixar no direct também. E se vocês tiverem dúvidas, pode me mandando aqui agora enquanto a gente tá batendo papo, tá bom? Vou ficar bem feliz de poder ajudar um pouquinho mais. E aí? Então, quem que é esse tal de minimalismo? Bom, o minimalismo é simplificar a vida eliminando os excessos e mantendo apenas o que é essencial nas nossas vidas. Exatamente. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é um assunto super relevante pra gente que tem tantas coisas pra fazer. E conforme a gente vive com menos, mais tempo a gente tem pra gente, tá? É o desejo de viver com menos, é isso. É simplificando a palavra minimalismo, é viver com menos. O primeiro e mais tradicional aspecto dessa tendência minimalista é a liberação do espaço físico. O que a gente fala na organização, né, que a gente promove é que a desorganização, a desordem, ela é atribulada à falta dos espaços, uma das causas, né? Então, você liberando os espaços, você vai ter uma casa mais organizada. Bom dia, pessoas! Sejam bem-vindos! A cultura consumista moderna vende a ideia de que uma vida boa é uma vida cheia de coisas. Será mesmo? Acho que, sei lá, né? Cada um tem que saber onde que o calo aperta, mas a gente foi criado, né, para ter mais. Então, vamos observar um pouquinho, que de repente a gente pode ter tantas coisas com menos,
Vocês vão ficar bem mais aliviados. Então, o que é minimalismo? A palavra minimalismo tem ganhado bastante popularidade recentemente. Muitos têm promovido o minimalismo como estilo de vida. É o estilo de ter menos, é o estilo de curtir um pouco mais outros processos da vida. Eu particularmente achei fantástico esse conceito. Aprendi há pouco tempo num congresso que eu fui. Veio um rapaz dos Estados Unidos dar essa palestra pra gente, Joshua Becker. Ele era uma pessoa comum e tinha o excesso de coisas e começou a contar a sua história. E eu achei, assim, bem plausível tudo que ele falava, sabe? E deixei marcado aqui alguns conceitos do que ele falou e outros também que eu fui aprendendo em outros livros e alguns tipos de revistas também que fala sobre o assunto, tá? Bom, então eu achei que seria legal falar sobre isso para deixar claro do que se trata e como podemos nos beneficiar sempre, né? Usar o dinheiro de outras maneiras. Primeira coisa são as menos coisas, né? Então, o que prega o minimalismo é que você viva com menos, tá? O primeiro e mais tradicional aspecto dessa tendência é a liberação do espaço físico. E essa cultura consumista moderna vende que a ideia que a vida boa é uma vida cheia de coisas, de conquistas materiais. E a gente está envolvido com isso 24 horas, né? Bombardeado de informações, que tudo que eles vendem é fantástico e a gente acaba entrando no embalo, como eu falei no antigo vídeo, no anterior, sobre o consumismo. Nós somos jorrados com uma avalanche de ideias e de conceitos que ter é muito bom e, enfim, muitas das vezes quando a gente compra, a gente acaba se arrependendo e não usufruindo exatamente como deveria, né? Então, o minimalismo ele veio versus o consumismo. Para que vocês entendam um pouquinho melhor o conceito, eu vou começar a falar aqui várias coisinhas e se tiver dúvida pode ir falando aí, tá bom? Bom, então pessoas compram mais e mais sempre com a cultura do consumismo. Ao longo da vida vamos acumulando muitas coisas. A casa fica cheia de móveis, de prateleiras tomadas de enfeites. E para limpar esses enfeites? E para tirar do lugar, limpar, organizar de novo, né? Então é isso que gera um estresse na hora de vocês limparem e organizarem a casa de vocês, porque vocês nunca dão conta de tanta coisa que tem, né? Armários cheios, né? Cheio de roupa, armários de cozinha cheio de utensílios que não são usados, né? Gavetas cheias de cacareco. Então, é complicado a gente chegar num nível pleno da organização de uma casa funcional se a gente tem esses excessos, tá? Só que grande parte dessas coisas a gente não precisa, só fica ocupando espaço. Verdade. É só ir fazendo o teste de pouco que vocês vão ver. É demais. Dão trabalho para guardar, dá trabalho limpar. Ai, gente, fala sério. E aí, vamos pensar? Vamos racionalizar o assunto? Não tô pedindo para vocês tirarem tudo da casa não, tá? Mas eu tô aqui deixando uma fluidez nesse assunto para que vocês tenham mais consciência na hora de comprar, para que não exista trabalho dobrado em casa. Isso mesmo. Bom, grande parte delas a gente nem precisa, só dão trabalho para guardar e limpar. A ideia é fazer uma limpeza nisso tudo, viver apenas com aquilo que é necessário. De repente vocês têm 3, 4 camisas brancas, será que é necessário ter todas elas? Será que não é bom só ter 2, por exemplo, de boa qualidade, de bom tecido, né? Vai ocupar menos espaço, né? Viver com aquilo que é apenas necessário mesmo. Casas minimalistas são marcadas por terem poucos objetos, poucos móveis, poucos utensílios, poucos talheres, poucos pratos, poucos tudo e espaço livre disponível. Mas essa forma, ela se manifesta diferente de pessoa para pessoa, não existe uma regra única, né? Ou seja, o que quer dizer que são permitidos apenas coisas que você realmente vai usar.
Então, existem pessoas que carregam mochilas com pouquíssimas coisas. Então, tem o minimalismo no extremo. E o que eu quero passar aqui para vocês é o seu minimalismo, é a quantidade de coisas que você precisa para sobreviver, né? Não precisa chegar a ter 4 copos, 4 pratos, não, você precisa de 6, você precisa de 12, é o que você precisa, né? Então, se você recebe mais pessoas, você vai precisar de 12 pratos. Então, assim, é fazer essa análise, né, pessoal para chegar no seu minimalismo, não nas regras ditadas por mídia ou por outros veículos que trazem aí uma sensação de que, nossa, isso é terrível viver. Não, não é isso, tá? Bom, não existe a regra única, né? E o que você elimina de quantidade e que o que fica é decisão sua. Vai depender do que faz sentido para você e para sua vida. Há relatos de minimalistas mais radicais que decidiram, por exemplo, vender a casa, se desfazer de coisas e viver viajando apenas com uma mochila nas costas. A pessoa quis, né? Eu não sei se para você, para mim isso não é válido. Eu não posso ficar com uma mochila apenas porque eu tenho mais 2 mochilinhas chamadas Bruna e Yasmin. Então eu tenho que ter mais aparatos de coisas para que a gente sobreviva. Eu não preciso ter muitas coisas, mas eu não consigo sobreviver com uma mochila apenas. Tá? Mas isso é óbvio, é o caso mais extremo e serve apenas para ilustrar o quanto as pessoas conseguem chegar nesse nível, né? Não é esse nível que eu tô querendo que vocês vivam, mas a gente pode viver melhor. Bom, menos atividades, né? O estilo minimalista não está dizendo apenas sobre coisas, está dizendo também sobre atividades. A gente às vezes vive em excessos de coisas para resolver e acaba não conseguindo fazer uma coisa plenamente bem feita, né? Tem aquele esquema tipo, eu posso tudo, sou multitarefas, e o minimalismo também diz das nossas ações, tá? Viver fazendo o menos possível para que vocês consigam realizar plenas coisas de boas qualidades, tá? Reduzir a quantidade de atividades que você faz também é muito bom. Talvez você esteja envolvido em atividades demais, sendo que algumas delas nem fazem tanto sentido para você assim. Aprender a falar não, viu, gente? É tão bom, né? Porque às vezes a gente quer ajudar o próximo, a gente quer abraçar o mundo e não consegue. Então, menos atividades também faz bem para a alma, faz bem para vocês. Pode ser que você esteja lá porque alguém pediu para você. E aí? Não vou fazer, não posso, tenho compromisso, né? Isso sai aí de fininha, sem deixar ninguém chateado. Você não fica com excesso de coisas para resolver. Eliminar também as atividades abre espaço para baixar o ritmo, respirar, dar mais atenção para o que importa para você. O excesso de atividades pode gerar cansaço e redução da efetividade naquilo que você se propõe a fazer. Por isso, é importante aprender a dizer não para aquilo que realmente não é importante. É importante para você? Olha para você primeiro, tá? Eliminei muitas atividades que não me agregavam no passado e hoje meu foco é muito mais importante, é muito mais eficaz. Aprender a falar não. Você pode passar no banco? Você pode fazer um depósito? Não vou passar por ali. Você pode pegar tal coisa no mercado? Não consigo, porque eu não vou estar com tempo. Não. Você pode pegar? Não. Então, assim, a gente tem medo, às vezes, de chatear as pessoas, né? Tem medo de não mostrar para elas que aquilo que a gente não quer que mostre, ela é egoísta. Não é egoísta, gente. A gente tem que priorizar a nossa vida. Bom, e isso eu evolui muito nesses últimos anos, viu? Eu eliminei muitas atividades e aí sobrou trabalho para realizar com mais eficácia, me sobrou mais tempo para as minhas filhas, mais tempo para minha casa, tá? E eu dou muito mais valor a isso. Steve Jobs, por exemplo, ele era um minimalista de guarda-roupas. Dizem que tinha diversos conjuntos de roupa no armário, da mesma roupa, assim economizava tempo na hora de escolher. Viu? Até os grandes cabeças aí de inteligência do mundo também praticavam isso, tá? Bom,
o minimalismo também é aplicado às finanças, eliminar gastos que não são tão necessários e se manter apenas com o que realmente é real, tá? Pode ser simples assim, conferir se você realmente está consumindo um plano de celular e você realmente não está gastando tudo aquilo. Então envolve vários setores da sua vida, não é só das coisas, né? Então envolve o dizer não, o tempo, né? Envolve as finanças. Quanto menos você gastar, melhor. Aqui em casa, por exemplo, as meninas não assistem TV a cabo, né? Então eu eliminei a Net TV e deixei só no Netflix. E aí também estou fazendo um consumo simples, né? No mínimo. Porque por que eu vou ter um negócio que as meninas não assistem, né? Então é analisar todos os aspectos para viver no mínimo. Bom, agora eu queria falar para vocês o seguinte. Qual é a história do minimalismo? Alguém aí arrisca? Pois é, tudo tem uma história, tudo tem um porquê e onde começou, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. O termo minimalismo é atrelado a movimentos artísticos, vindo a princípio do século XX. Podemos associar um pouco esse modo de vida, por exemplo, ao movimento hippie, porque eles pregavam um certo desapego. A diferença, sobretudo, entre eles é que os minimalistas não estão interessados em criar uma sociedade capitalista. Em luta contra o consumo vem de dentro de entranhas do capitalismo e não quer dizer diretamente parar de consumir, mas consumir com consciência e dentro do necessário, né? O economista alemão Max Weber é um dos embasadores dessa teoria. Em modo de viver, portanto, não passa de uma questão de expressão da arte e principalmente da comunicação. Os ideais se tornam tão fortes que passam a ser considerados um estilo de vida, um ideal de vida, né? Então, é bem importante a gente parar e raciocinar que não vem de agora, já vem de um certo tempo e tem muitas pessoas que se deram muito bem e elas conseguem adquirir riqueza em outros aspectos da vida, tá? Nessa filosofia do minimalismo, a questão do tempo é muito importante para que segue essas ideias. Ter tempo, sobretudo, é muito mais importante do que ter coisas e objetos. Essa teoria foi feita para que as pessoas passassem mais horas se dedicando às atividades prazerosas que realmente gostam de fazer. Viu? É tão simples. É só ter menos. Vai ter mais tempo para um monte de outras coisas. A dedicação aos nossos hobbies é uma consequência de vida simples. Portanto, não há muitos objetos pelos quais se gastaria mais tempo comprando, arrumando, limpando, organizando. O foco se torna outro e mais profundo, além de nos tornar mais felizes. O minimalismo ainda economiza dinheiro. Olha só. Entenderam um pouquinho da história? Veio lá dos hippies, né? E a parte artística, os desenhos, né? Os conceitos foram sempre feitos com menos cores, menos coisas. Então, partiu disso, mas hoje o que a gente fala de minimalismo independe, né, do que essas pessoas realmente viviam. A gente não precisa viver no consumismo geral, tá? Bom, e aí? Vale a pena viver e adotar este conceito? Vocês aí, o que vocês acham? Vale a pena? Vale? Pois é, a gente tem que prestar bem atenção sobre isso, né? Ter um autoconhecimento, simplificar, né? Não quer dizer que tudo vai piorar na vida, que você vai ficar sem coisas. Não é isso, tá? Essas escolhas de consumo são determinantes para o consumo de uma jornada de investimentos. Antes de aplicar, você deve preservá-lo no meio de escolhas conscientes. O conceito do minimalismo está direto ligado a essa ideia. Em linhas gerais, ele envolve práticas de consumos mais enxutas, mais eficientes e sustentáveis. Quem adota essa linha de consumo evita as compras excessivas e, consequentemente, preserva seu patrimônio. E o que a gente vê aí é cada vez mais pessoas comprando e comprando e comprando, né? E a parte da sustentabilidade, gente, é a mesma coisa. Ou vocês acham que o lixo simplesmente faz assim e vai embora? Não, não vai.
Então, ter mais consciência sobre todos esses aspectos fazem com que a gente esteja evoluindo. E muito, viu? Como o próprio nome sugere, ter menos coisas ou realmente o que é necessário, né? Trata-se de uma adoção de uma vida simples, em que a felicidade não está associada no acúmulo de posses, mas o significado das pessoas que darão a sua cesta de consumo. Uma palavra associada ao minimalismo é o desapego, e a gente já falou isso no vídeo, né? Ai, o desapego. Oh, como é bom desapegar. E desapegar de coisas e pessoas, viu? Não é só das coisas. Bom, ele não deve ser, o tal do minimalismo, ele não deve ser radical, de jeito nenhum. Não é para chegar em casa e ficar praticando um monte de desapego, mesmo porque o seu cérebro vai entrar em pânico, vai ficar mega bravo. Não, eu comprei, eu paguei, eu gastei dinheiro nisso. Não é esse o conceito, tá? Pode ser que você passe a comprar menos agora, a partir de agora, né? Ou troque de um carro por modelos mais simples. Você não precisa passar por gastos com qualidade, né, de vida. Você precisa de menos coisas para você estar realizando o processo. Bom, o minimalismo, ele é como se fosse um exercício de autoconhecimento. Vai ajudar vocês a ter mais clareza, né? É um dos processos que ajuda nessa ponte entre quem eu sou, onde estou, o que eu preciso, tá? Ele está associado ao equilíbrio. Quem decide adotar essa atitude deve avaliar o que é realmente valioso em seu consumo mensal. E quando eu digo valioso, quero dizer que aquilo que representa a sua vida, algo que custa menos que R$5, como um cafezinho, pode ser altamente valioso, né? Então, de pessoas para pessoas, e isso diverge, né? Então, é o seu minimalismo que deve ser levado em conta. Bom, para compreender o que mais significa em sua vida, você deve praticar o autoconhecimento. Pessoas minimalistas acabam se conhecendo muito mais, por ter que refletir para entender o que cortar em seu consumo mensal. Esse exercício de autoconhecimento pode se dar por meio de reflexões individuais ou conversas com pessoas queridas. O fundamental é compreender o que move você, o que te move, o que você quer, aonde você quer chegar, o que você precisa fazer para cortar, né? O que você precisa fazer para chegar lá. Qual é o objetivo? Está traçadas as metas? Nessas metas, a parte financeira, como está? Né? Então, envolver todo esse assunto para que você possa progredir aí de degrau em degrau, isso faz uma grande diferença no autoconhecimento, viu, gente? Bom, o fundamental é o lance que você sempre tá na moda, né? Todo mundo, porque a moda tá aí, eu tenho que comprar tal vestido, a moda tá aí, eu tenho que comprar tal maquiagem. Será mesmo que é preciso? Quando a gente tem o autoconhecimento, a gente acaba adotando o nosso próprio estilo, né? E não vivendo e gerando essa rotina do consumo. Então, você acaba se conhecendo um pouco mais, vivendo com menos e sabendo o que você realmente precisa. Bom, independente de qual seja a sua motivação, procure priorizá-la. Pois é, priorize. O que você precisa, o que você quer, onde você quer chegar. Não deve fazer cortes radicais, tá? Vocês precisam racionalizar um pouco mais. Devagar, aos poucos, não precisa ter pressa, mesmo porque o minimalismo ele acontece dia após dia. Tá? É essa consciência no consumo que vai fazer vocês terem aí outras estratégias de qualidade de vida, né? Por exemplo, se você precisa comprar algo, você pode guardar o dinheiro para ir viajar, né? Então, muitas pessoas falam, eu queria tanto viajar, mas quando eu olho o guarda-roupa delas, eu já sei por que elas não conseguem viajar. Porque tem roupa em excesso, roupa que não combina com elas. E assim por diante na casa toda, tá? O simplificar não significa piorar, pelo contrário, ele vai melhorar muito a sua vida.
A ideia de racionalizar é equivocada, que isso necessariamente piora a sua vida. Quando surgir um automóvel mais simples ou uma casa mais compacta, não significa derrubar a qualidade de vida ou a segurança. As substituições em grande escolha de consumo não devem ser encaradas como empobrecimento. A resistência inicial de muitas pessoas se deve em relação do que elas fazem entre o minimalismo e a perda do conforto. Mas perceba que a simplificação no estilo de vida não significa que você perderá a qualidade. Muito pelo contrário, uma escolha minimalista vai ser mais duradoura, né, e definitiva na sua vida, para que você tenha outros gastos, os gastos mais essenciais, tá? Bom, o autoconhecimento da pessoa que adota o minimalismo dá a ela um forte caráter de eficiência. Você fica mais eficiente, você fala, nossa, eu fiquei mais forte. Isso é mais um degrau avançado, né? A partir do momento que você passa a se conhecer melhor, naturalmente aprimora as suas escolhas. E isso leva a um consumo mais eficiente, sem gordurinhas no orçamento, e o foco total é para você. A eficiência no minimalismo está na adequação da realidade de cada pessoa, que pode ter a opção de uma moradia mais modesta, né? Que aí vai viabilizar os seus sonhos de viagens, por exemplo, de estudos, de trabalho. Por outro lado, você pode entender que ter um carro do ano pode lhe trazer uma satisfação. Muito bem, faça escolhas que traduzam o que você está sentindo, sempre com a preocupação de não desequilibrar o seu orçamento, né? Bom, pessoas minimalistas, elas vivenciam mais a comunidade, porque a gente passa a não ser tão egoísta com tantas coisas que Deus nos deu, né? Então, quando a gente passa a pensar no egoísmo, que a gente tem tantas coisas e tem tanta gente por aí precisando, fica mais leve o ato de poder fazer o desapego das coisas, né? E fala, poxa vida, Deus me deu tantas coisas, será que eu preciso de tudo isso mesmo? Então, você passa a viver melhor com a comunidade, tá? Bom, entendo o minimalismo como uma opção de vida mais rica, em escolhas mais inteligentes. A riqueza de uma vida de minimalismo desfruta não está no valor monetário que as coisas compõem o seu orçamento. Vale notar que a economia que resulta de boas escolhas permite você direcionar uma maior parcela do patrimônio a grandes experiências e é o que realmente te traz significado a uma vida de pessoa. As experiências são o que a gente constitui as nossas histórias, os nossos momentos, né? E as coisas ficam tudo aí quando a gente morre. Você sabe o que acontece? Não sabe? A primeira coisa, quando você morre, as pessoas vão brigar por essas outras coisas que você tem. E as que não foram disputadas a tapa vão para a doação. Pois é, deixa eu te contar, isso é um fato, tá? Acontece em 90% das famílias, quando o ente querido morre, as coisas vão tudo para o lixo, ou a maioria delas vivem no meio de tapeação dos parentes, quem quer vai ficar com o quê, né? Então, eu acho que adquirir experiências na vida, né, explorar, né, os processos que está aí no mundo, né, acho que é muito mais importante do que ficar adquirindo coisas. Então, viva com menos, mais fácil. Vai ocasionar menos briga depois que você morrer, viu? Conheço diversas histórias e cada vez que eu ouço, eu falo, gente, aconteceu comigo, aconteceu com o vizinho, aconteceu com o amigo. Recentemente eu tive uma amiga que falou, gente, meu sogro acabou de morrer e já começaram, já é o pior processo, não é nem o processo da morte, é o processo do depois. Pra que vai deixar um monte de coisa aí, né? E aí não viajou de avião, aí não foi a belos teatros, não foram contemplar a vida, e só contemplando coisas. Vamos pensar nisso? E aí? Bom, o que a gente vai falar mais agora sobre o minimalismo? Entenda como uma opção de vida mais rica e baseada em escolhas eficientes. A riqueza de um minimalismo que ele desfruta não está somente no valor dos monetários, tá? A economia vale para boas escolhas e despertar os momentos adquiridos. Mas e aí?
Como que a gente pratica isso de forma equilibrada? Para que o cérebro não pife, que ele não fique bravo com você aí. Tem algumas táticas que você deve usar para que isso te ajude, né, no dia a dia. É bem importante. Então, por exemplo, para quem quer chegar lá no topo da organização da casa, tem que passar por esses processos: desapego, consumismo e intensificar o minimalismo, tá? Não dá para organizar um monte de coisas se você não tem um armário ou armários disponíveis. Não dá pra gente comprar casas maiores só para colocar as nossas coisas. Gente, o que tem de gente que faz isso? Eu não julgo, tá? Eu acho que a gente não tá aqui para julgar a vida de ninguém, mas isso acontece frequentemente. Casas cada vez maiores só para guardar coisas. Não faz sentido, né? Vamos pensar, racionalizar? Bom, reconheça suas fraquezas. Como viver do minimalismo? Reconheça quais são as suas fraquezas. Lembra do autoconhecimento que eu estava falando agora há pouco? Pois é. O principal conselho é fazer um autodiagnóstico, identificar sobretudo quais são as suas fraquezas. O autorreconhecimento é o pontapé inicial para um estilo de vida minimalismo. Depois dos diagnósticos, o passo a passo é mudar de hábitos. Então, de repente, você é consumista demais, né? De repente, você tem apego aos sentimentos, tem dores internas, porque aí o objeto representa o sentimento. Você precisa analisar o porquê que você compra, o porquê que você está guardando. A gente tem que fazer essa autoavaliação para dar continuidade num processo eficaz, tá? Mude seus hábitos. Qual é o primeiro hábito? Deixar de comprar em excesso, deixar de assistir TV para ser bombardeado de um monte de marketing, deixar a mania de comprar porque os outros vão achar que você tem um status legal. Isso acontece, viu? Às vezes inconscientemente, tá? O primeiro passo é tomar atitudes necessárias para promover essa mudança de vida. A transformação pode partir do nosso dia a dia, por exemplo, partir para reduzir gastos necessários, né? E repetir isso por 84 dias seguidos. Isso é uma metodologia, não fui eu que criei, tá? Essa é da história do minimalismo, que em 84 dias, se você for vivenciando isso, né? Você, quase 3 meses, você consegue depois praticar com mais eficiência, né? Esse processo é importante para você internalizar o processo, o método, e aos poucos adaptar o estilo de vida. Mas para que isso aconteça, é preciso persistência, perseverança e calma. Tudo no seu tempo, tá? Não é para chegar hoje aí na casa de vocês e sair tirando tudo do lugar e doando de uma vez, mesmo porque não dá. É um excesso, é um processo desgastante, mas pra gente ter uma casa com a nossa cara, uma casa funcional, uma casa limpa, uma casa organizada, é esse o momento que começa a ter menos. Bom, tenha consciência do que você compra. Eu quero, eu preciso, né? A gente fala sempre sobre isso. Com atitudes tomadas, a consequência é se tornar cada dia mais crítico em relação ao desperdício de dinheiro e tempo. Quando nascemos, nós perdemos o controle sobre as nossas vidas e passamos a depositar essa ausência em objetos ou em afazeres extras. As perguntas exercitadas de todo momento que for gastar são: eu realmente preciso disso? Se houver uma dúvida sobre isso, a certeza será não. Sempre. Eu quero, eu preciso. Eu preciso é o consumo e o eu quero é o consumismo, tá? Aplique métodos eficientes. O desapego nessa etapa é importante, porque é a partir desse momento que se desentulha as coisas desnecessárias e abre espaço para outras mais agradáveis, né? Então, existe um vão, que se você tem um monte de coisas, você não consegue dar o espaço para o novo chegar, né? E esse novo, o que é esse novo? É uma compra com mais qualidade, uma compra com mais consciência, né?
Por exemplo, para que você tem 20 relógios se você pode ter 2 de melhor qualidade, né? Para que você ter 50 calça jeans se você pode ter 2, 3 de excelente qualidade, né? E que te dure aí 10 anos, porque jeans, o relógio, tem muitos bens de consumo que perduram muito tempo. Teve uma moça uma vez que perguntou assim, você compraria uma geladeira de R$2.000 ou você compraria de 5? Olha, eu aguardaria um pouco, eu não tenho dinheiro para comprar de 5, mas eu aguardaria para comprar ela, porque depois eu sei que eu vou usar durante muitos anos e eu não vou ter muitas despesas com gasto no conserto que é baratinha. Então, envolve até essa questão, sabe? Não tem para comprar o melhor? Espera e compra o melhor e fica com o melhor aí muito tempo, né? Essa é uma das coisas que eu tenho feito. Aconselho muitos clientes, tem pessoas que, por exemplo, eu não consigo comprar um guarda-roupa feito na marcenaria, feito no planejado. Eu vou comprar esse mesmo aqui das Casas Bahia, eu vou comprar, enfim, de outras lojas. Ele é um material que não é resistente. Daqui 2 anos a pessoa vai ter que comprar, então ela gastou dinheiro e ela vai ter que gastar de novo quando ela puder comprar o outro, né? O que ela quer realmente. Então não dá para ir disponibilizar umas araras, umas caixas, né, para ficar mais fácil, mais barato para ela, e aí sim, parte desse móvel que ela ia comprar com material mais ruim, né, vamos dizer assim, espera para comprar o melhor. Então eu adquiro coisas que realmente vão me durar muitos anos, tá, para não ter que ficar trocando toda hora. Vamos lá. Eu realmente preciso disso. Isso é demais, viu, gente? Bom, o desapego nessa etapa é importante porque a partir do momento que se desentulha, as coisas desnecessárias abrem o espaço para as novas acontecerem, que é o que a gente estava falando. Isso não é só relação aos objetos, mas diz ao estilo de vida e as atividades que prejudicam os seus resultados. Depois disso, desfrute em uma vida mais feliz, olhar para você mesmo com mais atenção e carinho, tá? Conforme a gente passa a ter muitas coisas, a gente acaba não olhando pra gente, pro verdadeiro ser, né? A gente passa somente a ter e não vivenciar essa experiência fantástica, né? Que é nossa, seres humanos. E todas as plenitudes e abundância que a gente deve viver na Terra. A gente acaba vivendo, gerando compras desnecessárias, gerando administração de coisas e trabalhando em excesso para comprar coisas. Então, o minimalismo, ele traz aí um conceito para que você consiga viver plenamente. E aí, naquela palestra que eu contei para vocês, que eu participei, eu tirei algumas sacadinhas, sabe? Tipo, algumas objeções que eu achei bacana para reflexão mesmo e para o dia a dia, né? Eu não tinha esse negócio do minimalismo, fui criada numa família que guardava tudo, nem sabia o que era organização, então o passo a passo que eu fui vivenciando, né, e chegando num estilo de vida confortável é o que eu tento passar aqui para vocês, tá? Bom, o acúmulo de coisas te distancia da felicidade. Não sabia? Fica sabendo já. Te distancia sim, porque a felicidade não está no ter, está no ser. Somos, vivemos momentos e executamos coisas. E isso dificulta demais, né? Quando a gente tem muitas coisas. Ter realmente o que é necessário, né? Você fazer essa autoavaliação do que realmente você precisa é muito importante. Liste aí dentro de casa as 100 coisas que vocês mais usam. O que são as 100 coisas top na vida de vocês? Pode ser desde os pratos, tá, gente? Tô falando no geral, né? Os eletros, tudo que vocês precisam de verdade, não pode viver sem de jeito nenhum. Porque isso vai abrir uma amplitude. Vai falar, nossa, essas são as 100 coisas que eu preciso?
que mais eu realmente preciso? Faz essa lista e depois vocês me contam. Quero só ver. Vou cobrar. Viver o seu minimalismo. Não o que as pessoas impõem. Eu não tô aqui para impor nada para vocês. Eu tô só clarificando as ideias e mostrando um estudo que é feito para que vocês vivam melhor, tá? O minimalismo é de cada um. Eu, por exemplo, não vou viver com uma mochila apenas nas costas, mas eu sei o que é mínimo e o que é o possível para eu viver, tá? Façam isso com vocês também. Você ter muitas coisas te distrai do que realmente você precisa realizar. Sim. Por quê? Porque você tem que ficar limpando, guardando, tirando de um lugar, pondo em outro. E isso vai distrair o que você realmente precisa fazer, tá? Você precisa se livrar do seu excesso. Não impor para as outras pessoas que estão morando com você. Isso é muito chato, viu? Inclusive na organização eu fiz tanto disso. Ai, como eu briguei. E não é assim que funciona. A gente tem que ter o exemplo, a gente tem que fazer através das nossas atitudes e não ficar cobrando de quem mora junto com a gente ou quem vive à nossa volta. É super chato você chegar numa roda de conversa e ficar impondo assunto. Não, porque você tem que fazer. Não. É esclarecer para que a pessoa vá embora com aquele pontinho de interrogação e fique pensando no assunto. Nunca force ninguém a fazer nada daquilo que elas não queiram, ok? Isso vale, hein? Quando eu tenho menos coisas para administrar, eu tenho mais tempo e menos tempo que limpar. Então, quanto mais coisas você tem, mais tempo você tem que ficar administrando tudo isso. E não te sobra tempo para usufruir da vida. Mais ou menos isso, certo? Lembre-se, a nossa vida não é só comprar, e sim realizar. A gente precisa ser realista e realizar o que a gente veio fazer na vida. Qual é o seu propósito, né? Qual é o seu trabalho? O que te faz feliz? Lembra que comprar em excesso te faz feliz momentaneamente. Os hormônios, lembra que eles soltam? E aí você fica feliz, felizão, vai lá, compra de novo. Fica feliz, felizão, vai lá, compra mais um pouco. E é tudo momentâneo, né? Então, nossa vida não é só comprar. Nossa vida é para ser vivida. Para quem aí precisa de organização e fala, eu preciso de mais espaço, para guardar as minhas coisas. Você precisa de menos coisas. Muito menos, porque aí você vai conseguir adquirir o espaço suficiente. Nossa, peguei pesado com vocês agora, né? Ser minimalista não é ser muquirana, tá, gente? E sim ter mais itens de qualidade, como eu tava falando do relógio, como eu tava falando das roupas, né? Até mesmo de tênis, enfim, eletrodomésticos, tudo no geral. Não é ser mão de vaca. É muito além do que isso. É ter coisas de qualidade mesmo e que você vá aproveitar por muitos anos. E isso faz parte também para que a gente ajude aí o planeta. Tem muita gente que compra aí alguns eletros e daqui a pouco tem que jogar fora. Pra onde vai tudo isso? Pra fora de onde, sabe? Porque a nossa reciclagem ainda ela é muito ineficaz aqui no nosso país, ainda tem muito que progredir. Então, quanto menos a gente compra, né, e compra com qualidade, menos lixo a gente tá gerando pro nosso mundo. Então, ser muquirana te permite... Não ser muquirana é você comprar com qualidade. E quando você tem coisas de boa qualidade, você tem mais... você ajuda mais a natureza, no caso, né? Você não tem essa prática de ficar comprando e jogando, Você tem mais foco. Você tem mais foco, mais produtividade. Sério, muito mais. Porque vai distrair vocês, tá? Perceber que só temos uma vida. É estúpido ficar acumulando e deixar de seguir o que realmente amamos. Ai, caramba. Quantas verdades estão sendo ditas aqui, hein? Se você fosse diminuir seus itens, quais seriam? Gente, eu ia começar pelas pessoas.
Porque às vezes a gente tem pessoas demais na nossa vida, inclusive falando demais o que nem é necessário. Hashtag fica a dica, mas tirando a brincadeira, pensa no que vocês eliminariam logo de cara, assim. O que você não usa, que não faz importância. Então já é mais fácil para vocês entrarem nesse rol do minimalismo. Bom, o primeiro passo é... Eu quero ter menos coisas para sair das dívidas, eu quero passar mais tempo com a família, eu quero trabalhar menos. Isso varia de pessoa para pessoa, os motivos são diferentes para todos, tá? Então, eu acho que, por exemplo, sair de dívidas é muito bacana, porque eu paro de gerar, né, contas absurdas, porque eu comprei demais. Nunca organiza algo que pode ser descartado, né? Não organiza potinho, não organiza coisas que estão rasgadas, não organiza coisas que estão manchadas, não organiza coisas que estão lascadas. Então, também já é uma diquinha aí para que vocês comecem a viver o minimalismo. Organizar é temporário, tá? Porque você precisa ficar se organizando o tempo todo. Agora, quanto ao minimalismo, ele é para sempre. Porque a partir do momento que você tem a consciência de que você não precisa de tantas coisas, você já vai no automático, vivendo, não, eu não preciso, eu comprei esse porque é necessário. Vai ficando automático, é uma habilidade que vai ficando bem forte, mas é com o tempo mesmo, tá? Não é do dia pra noite. Você vai simplificar sua vida, sendo minimalista. Exercite aos poucos. Comece com coisas mais fáceis. Nunca comece com recordações, por exemplo. As recordações deixa lá, viu? Porque elas vão pegar um pedaço aí dos sentimentos e vai ser mais difícil de você desapegar. Então comece com coisas que você não usa hoje. No meu dia, preciso passar com as coisas preferidas. Passar fazendo o que eu realmente gosto, né? Então, mais essa dica. Doe suas coisas, inclusive as que não estão quebradas, tá? A gente não precisa só doar as que estão quebradas, as que estão vencidas. Passa a doar coisas legais também, que fazem sentido para outras pessoas e não faz mais sentido conviver com elas. Bom, e a última coisa que eu tenho para dizer é: fomos criados para coisas mais importantes do que ter coisas, né? E passar uma vida mais simplificada é passar a ter uma vida com mais qualidade, né? Com mais viver. E eu acho que ter coisas é bem importante, né? A gente não tá aqui para viver no zero, mas viver com a menor quantidade possível faz com que a gente tenha mais clareza para viver o nosso ser, o aqui e agora. Eu vou falar, eu tive um monte de tralha. Nossa, como eu tive coisa, gente. Mas estava tudo entrelaçado às questões de vida minha, interna, né? Entrelaçado a sofrimentos, apego e olhar as coisas que eu tinha me fazia recordar de coisas que me fizeram bem. Então, eu também existi numa vida cheia, aglomerada de itens, né? Então, tanto a organização foi me mostrando, me gerando clareza, né? A parte do consumo, nossa, me quebrou assim no meio, que eu falei, nossa, quantas pessoas exercem a prática do mal, sabendo qual é a chave no cérebro que é usada pra gente comprar. Então, eu passei a ter uma vida melhor, aos poucos. Isso me demorou 20 anos. De 20 anos pra cá, me tornei uma pessoa muito melhor nesse quesito de compras, coisas, excessos, né? É claro que a gente melhora todos os dias e ainda tenho muito que melhorar, muito que evoluir. E conforme eu for passando as experiências, eu também vou repassando para vocês, para que vocês consigam caminhar mais leves, né? Afinal de contas, quando a gente está com as pegadinhas na areia, não fica mais leve vocês irem pisando nas próprias pegadas? Né, do que a gente formatar essa pegada, fica muito mais pesado. Então, quando a gente passa a nossa experiência, fica mais leve, tá? E é isso. E aí, alguém precisa falar alguma coisa pra mim?
Deixa eu ver. Eu falo pra caramba. Vocês conseguiram entender um pouquinho do assunto? Vocês gostaram? Pois manda depoimento pra mim, espalha esse conceito, espalha as coisas que eu falo por aqui para as outras pessoas. A gente não foi criado, né, com tanta educação financeira, educação de organização emocional. E tudo isso faz parte da nossa casa, porque nossa casa é nosso templo, né? Então a gente tem que aprender de tudo um pouco para chegar numa casa ideal, para que a gente viva mais feliz. E eu vou, tá? Vou deixar vocês em paz agora um pouquinho. Já falei mais que o homem da cobra. Quem conhece esse ditado sabe. E foi muito bom ficar aqui mais um pouco com vocês, tá distribuindo essas informações. Semana que vem eu vou trazer mais assuntos. Gosto da segunda-feira porque a gente já começa a semana arrebentando com assunto novo, vendo aí o que é possível fazer na casa, o que não é possível, experimentando outras vivências, coisas que a gente nunca nem teve contato. Assim como eu quero que vocês também vivam bem melhor na casa de vocês, tá bom? Uma ótima semana, uma excelente semana para todos e vá cuidar da sua casa agora, já, né? Um beijo, até!